Ensino raro de Ian Cleito, Andando no Éden, parte 1. Toda a minha vida cristã sempre foi voltada para a intimidade com Deus. Sempre quis conhecer Deus, até o ponto de desejar a morte somente para vê-lo. Não importa o que viesse a acontecer à minha volta. Eu jejuava e lia a Bíblia. Até que eu percebi que meditar na Bíblia me trazia imagens que mudaram minha vida. Há cerca de 15 anos, o Senhor começou a me ensinar sobre o coração, sobre as 4 divisões do coração e o que significam, e me ensinou a construir um jardim no meu coração. Compartilhei sobre isso uns anos atrás. Ensinou-me a construir um jardim em meu coração, um perfeito lugar de intimidade, onde sozinho, internamente, encontro-me com Ele. E é maravilhoso que onde está a presença de Deus, sempre há um rio. Não sei se você já observou isto. Onde há manifestação de Deus em intimidade, ou conexões de relacionamento com a igreja ou derramar do Espírito, sempre há um rio. Um dos pontos chaves que percebi desde o início, vi-me em um deserto. E sentado ali eu podia ouvir o barulho das águas. Ao virar-me, pude ver este riacho no meio do deserto. Mas não havia plantas ao redor e eu não entendi por quê. O Senhor me mostrou que aquilo era o meu próprio coração e que eu era responsável por cuidar da terra, plantar sementes. Desde então eu tenho feito isto. E é onde me refugio para ter intimidade com Ele em meu espírito. No jardim do meu coração, que está conectado com Ele, onde eu o visito. Tornou-se um lugar muito íntimo para mim. E é não somente Ele que vem até mim, porque até então tinha sido ensinado pela igreja que Deus vinha até mim. E eu não sabia que eu podia ir até Ele. Um dia, lembro-me que eu orava pedindo a Deus para vir até mim, pois eu queria ouvir a voz dele, sentir sua presença caminhar comigo. Por todas as coisas que tínhamos feito juntos, para celebrarmos juntos, e ele disse, não, estou cansado disto. Eu assustei, o quê? Como você pode estar cansado? É interessante que até do ponto de vista natural, se compararmos a um relacionamento com alguém, e é só esta pessoa vem à sua casa todo o tempo, e só te diz olá no outro dia, olá de novo, e de novo, e de novo, depois de 6 meses essa pessoa se sentirá usada. E o que percebi é que a igreja tem usado Deus tanto, sempre esperando que Ele venha até nós, que esqueceu de subir até Ele e à casa dele. Então Ele disse, Ian, venha até minha casa. E eu disse, você está me dizendo que eu posso ir ao céu? E Ele me levou até Gênesis. Comigo, todas as grandes experiências que tive começaram em Gênesis, sempre lançando fundação para o crescimento do reino, pois há princípios importantes lá que devemos entender. Fiquei muito feliz do Senhor falar comigo sobre o jardim no Éden. Este jardim que Deus construiu era um fascínio para mim. A igreja me ensinou uma grande mentira, que é o jardim do Éden, e que Adão estava dentro do jardim do Éden. Ao ler com atenção, diz um jardim no
Éden. Que Éden e jardim são duas coisas diferentes. Eu já tinha lido a Bíblia muitas e muitas vezes, até tinha perdido a conta. E não tinha visto isso até que veio a revelação. E Deus começa a soprar sobre o desejo do meu coração de conhecê-lo. Já são 9h10 e ainda vamos adentrar no jardim por meio da adoração. Quero encorajar vocês a ler João capítulo 17. Vocês vão perceber que há mais coisas lá do que já observaram. E é assim que deve ser. Deus sopra a vida em seu reino, que é a sua palavra. Pois o reino se firma sobre a palavra dele. Revelação sempre traz relacionamento. Vamos começar em Gênesis 2. Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Ele no 7º dia descansou de toda a obra que tinha feito. Nos céus, este ciclo da vida ainda se repete. No 7º dia, Deus ainda descansa. Todo o 7º dia, os céus e todas as dimensões sobre o seu domínio cessam as atividades. E todos os filhos de Deus celebram e glorificam, relembrando todas as obras de Deus e sua bondade. Em suas mansões, castelos, tabernáculos e em imensos encontros coletivos para glorificar o Cordeiro pelos seus frutos. No 7º dia, o Pai deixa o trono e vai para um lugar chamado Éden. Quantos de vocês sabem que os reis constroem um jardim, um verdadeiro santuário para si próprios e onde é permitida a entrada somente para os seus íntimos, que têm um relacionamento próximo deles? Se você observar a história, verá sempre isto. O natural é um reflexo do sobrenatural. Posso garantir a vocês que o que fazemos no natural está sendo influenciado pelo mundo espiritual. Por que você acha que há status e leis governamentais para ter parques a cada certo número de casas e habitantes? Vem das Escrituras. São santuários urbanos para as pessoas descansarem no agito do dia. Então, no 7º dia, Deus descansou. Versículo 3. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Eis as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E segue dizendo uma das coisas mais fantásticas, sobre a qual tinha me referido antes. Diz, não havia ainda nenhuma planta do campo, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente ou ser vivente. Deus formou o homem do pó da terra, que não diz da sujeira. Até então, o diabo não tinha caído, então não havia morte nem queda na terra. O que havia era resíduo da glória da luz de Deus, que manifestava através do rio de Deus que jorrava sobre a face da terra. O que havia era ouro. A terra era composta de ouro, não sujeira. Sujeira vem da decomposição das árvores. Cria um composto onde bactérias criam uma camada por cima que chamamos de sujeira. Mas ao descer, encontra-se ouro, pois agora temos muito lixo por cima.
E o Senhor Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. E Adão tornou-se alma vivente. Nós nascemos como um ser humano, através do DNA da sua mãe. Pela semente de Deus, você se torna um ser espiritual. Depois, Ele sopra sobre você, que é uma experiência diferente de nascer de novo. Então, agora você torna-se um ser vivente. E quando você cresce na glória do ser vivente, você torna-se um ser como Deus. Então, são 4 níveis que temos que subir. A maioria da igreja não passou do primeiro. Aqui é onde tudo começou para mim. Aqui caíram as teorias que me ensinaram. E o Senhor Deus plantou um jardim da banda do Oriente no Éden. Vamos ler de novo? E o Senhor Deus plantou um jardim da banda do Oriente no Éden. Então aqui temos um jardim. Ao Oriente, no Éden, Deus pôs um jardim, chamado de Jardim no Éden, que tem no Éden. Certo? E plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden, e ali pôs o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quero que você entenda que até aí, Deus não tinha colocado plantas na face da terra. O que Ele fez foi brotar ervas e árvores do campo no jardim. Muito importante entender isto. Deus formou o que havia no Éden, formou um jardim no Éden e ali colocou o homem. Há mais escrituras para lermos. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Isso é muito importante, pois quando Deus deixava o trono, onde estaria Adão relacionando-se intimamente com Deus no Éden, quando Deus deixava o trono e vinha passear no seu jardim para encontrar-se com Adão no Éden, o jardim que havia no Éden era a conexão física de Adão com a terra. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então Deus colocou um jardim a leste do Éden e há um rio que corre do Éden para o jardim. E dali este rio se divide em 4 braços que regam a terra. Então há um ponto de entrada do jardim no Éden para a face da terra. E se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. O nome Pison quer dizer disperso. Este é o que rodeia toda a terra de Havilah, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de berilo. Ouro bom significa ouro puro. O primeiro rio que fluía dos 4 braços tinha ouro puro nele. Pode-se tomar uma determinada medida de ouro puro em 1000 medidas de água, a água se tornará vermelha como sangue. O nome do segundo rio é Gion, que significa Rio do Paraíso.
O nome Havilá significa girar, contornar. O nome do terceiro rio é Tigre. No original é Edekel, que significa relâmpago. Este é o que corre pelo Oriente. A entrada de Deus é sempre pelo Oriente. Sua glória sempre virá por aí. O nome do quarto rio é o Eufrates, que significa trazer, irromper. Então, o que temos é um rio que vai dispersando, contornando. Como um rio que jorra como o sangue vermelho. Como um rio que traz plenas revelações. Com um rio que jorra como relâmpago. Com um rio que jorra com força. A Bíblia diz no Novo Testamento: do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Nos dias de Adão, quando seu espírito sobressaía ao seu corpo, tudo era do lado de fora. Então havia uma manifestação física da evidência da glória, que fluía do rio de Deus para a face da terra. Porque não precisava estar do lado de dentro, pois tudo era manifesto externamente. Porém, após a queda de Adão, tudo veio para dentro de nós, tudo foi coberto. Agora o jardim do meu coração conectado à presença de Deus. Porque não precisava estar do lado de dentro, pois tudo era manifesto externamente. Porém, após a queda de Adão, tudo veio para dentro de nós, tudo foi coberto. Agora os rios jorram do jardim do meu coração, conectado à presença de Deus. Jorram de mim, trazendo a vida de volta à face da terra. E o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim no Éden, para o lavrar e guardar. O Senhor ordenou, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque morrerás. Adão e Eva não morderam uma maçã. Não vou entrar nisto agora. Vocês precisam entender como os hebreus entendem sobre a árvore da vida. A árvore da vida traz tudo à plenitude. A partir da semente do fruto que é produzido pela árvore, a outra árvore é o contrário desta. Ela retira a plenitude da semente do fruto daquele conhecimento. O que temos aqui é Deus dizendo: há uma maneira de permanecer na vida. Quando você participa da vida e da semente desta vida, e também há uma maneira de desfazer da vida e morrer ao participar da semente da morte. Então temos aqui a presença de Deus dizendo: não faça isto, não coma daquilo. Por que não comer da árvore da vida e da árvore do bem e do mal? Porque se comer da árvore da vida, você vive para sempre. Se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, significa que o pecado viveria para sempre. Neste ponto, Satanás já havia caído sobre a face da terra. E ele encontra-se com Adão e Eva aqui como chefe das bestas do campo. Porque Deus está dizendo para eles não participarem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? O que aconteceu foi que Satanás participou da árvore da vida e depois da do conhecimento do bem e do mal. Este pecado vive para sempre, por isso tem que ser destruído. Ele é o único que participou das duas árvores. Quando Adão pecou, Deus colocou anjos para proteger a árvore da vida. E uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, para que Adão, após ter pecado, não voltasse para comer da árvore da vida. Quando Jesus morreu, ele nos deu a capacidade de sermos totalmente restaurados, de volta a um relacionamento pleno, sem mais o domínio do pecado.
Em 1 João diz, o que é nascido de Deus não peca habitualmente, o inimigo não lhe toca. Veja, a semente dele não pode te enredar porque você está agora na vida. Porque agora a glória de Deus está tão presente em você que tudo que você é transforma o mundo ao redor. Todos estão muito quietos, olhando para mim assim. Espero que isso esteja retirando os conceitos religiosos demoníacos, mentirosos que a igreja tem ensinado. Porque o verdadeiro conhecimento leva você à plena intimidade pessoal com Deus. E abre a porta para que o Pai encontre com você na forma de homem. Sem sua glória, seu domínio, seu poder, embora ele os tenha, ele não precisa encontrar com você desta forma, porque quando ele vinha encontrar-se com Adão, ele não vinha como no trono, acompanhado de relâmpagos, trovões, etc. Mas gentilmente caminhava e dizia, Adão, onde você está? Deus sempre desejou ter intimidade comigo e com você. Eu comecei a perceber, antes de tudo, há um rio. Naqueles primeiros dias havia um rio que regava toda a atmosfera da terra pelo jardim. Da mesma forma, há um rio em minha vida que vem dos céus. Se rios devem jorrar da minha vida, então rios devem ser jorrados sobre mim, para que eu possa ser um dispersador desta vida. Para como relâmpago, a propósito, trovão, no original significa voz em fogo, e relâmpago é o poder manifesto da palavra falada. Então, o poder manifesto da palavra falada é revelado no relâmpago. Então, o que tem para ser liberado é pelo poder disto. Onde há um alegre percurso de glória que flui da minha vida para tudo ao meu redor, tudo ao meu redor é abençoado. O desejo de Deus é que a tudo que circunda a sua vida, você traga uma atmosfera totalmente diferente. Em Ezequiel diz, para onde flui este rio, ele traz vida. Fala de árvores plantadas ao redor deste rio, cujas folhas são para a cura das nações. Tudo isto somos eu e você, somos árvores de justiça, plantação do Senhor. Não é interessante como na história homens viajavam para países desconhecidos? E sabe o que sempre faziam? Tentavam encontrar a fonte dos rios e assim muitos perderam até a vida. Isto é um desejo natural, físico, reflexo do espiritual. Porque para nós a fonte do rio é o trono de Deus. A fonte do rio é o trono do Pai. Quanto mais nós, no Espírito, precisamos buscar a fonte da vida, no Novo Testamento diz, busque e encontrarás, bata e se abrirá. Então eu comecei a bater na porta dizendo, quero entrar neste rio, eu quero ir para casa, estar onde você está. Enquanto eu estava neste rio, minha mente natural me dizia que se eu afundasse na água e ela entrasse em mim, eu afogaria. Por quê? Porque minha expectativa de viver na água era zero. É zero. Porque meu DNA e o DNA de meus antepassados até Adão diz que não podemos viver sob água, dentro dela. Mas o que acontece se sou um espírito e esta água também? Então nós dois nos tornamos um.
Então, uma das primeiras coisas que fiz foi perder o medo da água. Primeiro afundei minha cabeça até não conseguir segurar o fôlego mais e fiz isso mais de uma vez. A seguir, notei que neste rio não havia resistência da correnteza. Eu olhava, a correnteza passava por mim. Pois agora eu era um ser espiritual, com capacidade espiritual, na dimensão espiritual. Precisamos deixar de pensar de maneira natural. Lembro-me que a primeira vez que entrei neste rio e comecei a respirar dentro dele, tudo começou a mudar à minha volta, pois comecei a perceber tudo ao meu redor neste rio. Percebi a vida, o reino e também os sons da água me penetrando. E havia um som que vinha de um lugar mais alto do que eu estava. Então eu desejei subir para lá. E o que aprendi, pois não sabia até então, desejar me conduzir ao caminho da vida, desejar era realizar, era ir. Então, assim que pensei, eu movi, desejei e movi. Como assim? Há um desejo dentro de mim de curar alguém que está próximo, desejo liberar um rio que traz cura. Desejo libera um rio que traz cura. Então, quando oro pelas pessoas, estou de fato harmonizado com um rio sobre mim que jorra através de mim e traz cura. E porque é este rio que flui, não sou eu que faço, é ele quem cura, sou só o vaso. Então subi até a beira do rio e eu ouvia este som como de trovão ficar mais alto e mais alto. Eu via uma cachoeira assim bem alta. E meu cérebro pensava, como vou subir por ela? Mais uma vez eu estava aprendendo a pensar é fazer. Então me vi flutuando para cima na cachoeira. E parei mais ou menos no meio, um pouco assustado. Tudo no espírito desafia a lógica do natural, que nos ensinaram como certo. Na verdade, está errado, pois agora vivemos em um reino diferente. Como dizia, eu parei no meio da cachoeira e havia tanta água passando por mim, comecei a regozijar. Sou como uma criança quando estou no espírito. Então eu comecei a brincar, descendo da cachoeira para o rio e subindo do rio para a cachoeira. Era maravilhoso perceber que eu podia ascender à presença de Deus. É o que a Bíblia diz. Nós subimos à sua presença. Quando cheguei ao topo da cachoeira, quando eu era criança, gostava de brincar de sapo na água, só com os olhos de fora da água, para assustar as outras crianças, mais ou menos assim. Lembro-me que eu parecia agora uma criança pequena. No reino, você deve ser como criança e colocar de lado todas as bobagens que aprendeu como adulto e regozijar-se. Então agora ali no meio da cachoeira, muita água pesava sobre mim. Eu ali com os olhos abertos. Entendam que eu ainda não tinha feito isso antes, estava aprendendo a ver como funciona. E no rio havia pedras preciosas imensas. Ao redor dele havia grama e um caminho longo com uma pontezinha bem lá longe. Eu amo estar no espírito, pois desejar é fazer. Então eu parava metade de mim, cabeça para baixo na água e depois eu girava para cima. Isso é bom demais, são as pequenas coisas que podemos fazer. Mas quando cheguei no topo, havia tanta coisa lá, estou só checando a hora. Amém.